Olá amigos, bem-vindo ao nosso Momento Eleitoral com Abdon Marinho. Hoje falaremos da Lei da Ficha Limpa, que completa 10 anos de existência, da renúncia do Partido Novo aos recursos do Fundão Eleitoral e as últimas notícias sobre as eleições. Parece que foi ontem, mas já fazem 10 anos que a chamada Lei da Ficha Limpa foi sancionada e entrou em vigência. A Lei Complementar 135 passou a vigorar no dia 4 de junho de 2010 e foi aplicada nas eleições municipais de 2012. Isso porque, como sabemos, a lei não pode valer naquele mesmo ano em que foi sancionada, conforme dispõe o artigo 16 da Constituição. E esse é um dos gargalos para mudanças agora da data das eleições. A Lei da Ficha Limpa incluiu diversas inovações na nossa antiga lei de inelegibilidade, que já vinha há mais de 20 anos, desde 1990. Basicamente, ela jogou, além de criar outras regras, ela jogou o prazo de inelegibilidade para 8 anos. Assim, a lei mantém como inelegível aquele que tenha contra si representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou por órgão colegiado por abuso de poder econômico ou político. Os que, desde a condenação até por 8 anos, os que forem condenados em decisão transitada em julgado por abuso de autoridade, naqueles casos em que houve condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o serviço público, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a administração e o patrimônio público, os crimes eleitorais para o qual preveja também pena privativa de liberdade, entre outros. A famosa linha G, ela também foi aumentada a pena para 8 anos de inabilitação. A linha G é aquela que trata das pessoas que tiveram suas contas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, Tribunal de Contas, por exemplo. Aliás, já nesses próximos dias, o Tribunal de Contas vai encaminhar ao TSE a famosa lista dos inabilitados. Os condenados por corrupção eleitoral, compra de voto, doação, arrecadação ou gastos ilícitos de recursos de campanha. Isso aqui não atinge só candidato, atinge também eleitores e quem tenha mais concorrido para o ato. Ou conduta proibida aos agentes públicos, por exemplo, no caso de prefeito que faz nomeação indevida, que faz propaganda em período vedado, que faz remoção de servidor e diversos outros atos. Essas condutas, elas implicam na cassação do registro ou do diploma. A linha I, também dessa lei, tornam inelegíveis os condenados que tiveram os direitos políticos suspensos em decisão transitada em julgado por órgão colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que tenha causado lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. A linha H, aqueles que ocupam cargo na administração pública direta e indireta que forem condenados nas mesmas condições por ter beneficiado a terceiro pelo abuso de poder econômico ou político. Então, aquele gestor que foi condenado por beneficiar uma outra pessoa numa conduta ilícita, ele também sofre essa punição. São ainda inelegíveis que perderam os cargos por desrespeitarem dispositivos da Constituição Federal, Estadual ou da Lei Orgânica. No caso, o cidadão que foi cassado pela Câmara ou que foi cassado pela Assembleia Legislativa ou pelo Congresso, também inelegível pelo prazo de 8 anos. A pessoa física ou os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais. Os condenados em decisão por se desfazer ou simular ou desfazer casamento ou união estável para evitar a configuração de hipótese de inelegibilidade. Acontece muito isso. O cidadão casa e descasa no período eleitoral para tornar elegível a sua companheira. Aqueles que foram demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo, ou os declarados indignos das Forças Armadas, também das polícias nesse caso. Para demonstrar o seu rigor, aqueles que buscam se candidatar, mesmo
A redação do artigo 15 diz que, transitada em julgado, publicada a decisão, o registro será negado ou cassado, se já tiver sido expedido. Outra novidade, meus amigos, não da lei de inelegibilidade, mas do campo da política, é a renúncia do Partido Novo. Eu digo isso porque, quando eu publiquei no início da semana que estava estabelecido o prazo para renunciar ao fundo, aí um amigo meu perguntou: mas Abdon, alguém renuncia a dinheiro? Pois é, o amigo agora já tem a resposta. O Partido Novo renunciou oficialmente e dentro do prazo aos recursos que teriam direito do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o nosso famoso fundão. Foi o único partido que fez isso e, por ter sido o único e pelo bom exemplo, merece ser registrado aqui no nosso momento eleitoral. Agora vamos às últimas notícias. Em reunião do dia 1º de junho, o ministro Barroso, presidente do TSE, reuniu-se virtualmente com todos os presidentes dos tribunais regionais e para discutir como fazer as eleições. Uma das sugestões é que a eleição seja realizada das 7 horas às 8 horas da noite, das 7 da manhã às 8 horas da noite, para evitar as aglomerações. Mas tudo vai depender mesmo de como caminhar esta pandemia. Em todo caso, conforme já dissemos anteriormente, o presidente do TSE já informou que esteve reunido com os líderes do Congresso Nacional, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, para decidirem até o dia 15 como vai ficar as eleições. Se vai ter adiamento, por qual o prazo do adiamento, ou se vai ser mesmo possível realizar as eleições este ano. Então, ficamos assim, ainda em compasso de espera, pelo menos até o dia 15, e aguarde qualquer outra novidade no nosso momento eleitoral. Até a próxima!